Olá, pessoal! Oi, gente! Oi! Hoje nós estamos no último Fala Gigi desse mês de julho com uma convidada super especial, né, Maria Paula? É isso mesmo, pessoal. Hoje nós estamos com a Ligiane, uma profissional e uma pessoa maravilhosa. Li, apresente um pouquinho o seu currículo para o pessoal, conte um pouquinho de você, que o assunto hoje vai dar o que falar. Sim. Vai, sim! Olá, meninas, tudo bem? Então, meninas, vou contar um pouquinho sobre mim. Tenho uma vasta experiência com sala de aula e estou aí com um consultório, né, montado há mais de 4 anos. Surgiu esse interesse, esse apaixonar, esse enamorar com um aluno que eu tive no primeiro ano, no qual a profissional que acompanhava me conheceu e falou: olha, você conhece ele, você tem vínculo com ele, vamos trabalhar com ele em casa? Vamos fazer os programas com ele? Enfim. E aí eu fui, Maria Paula, e me apaixonei. Então, eu era profissional que sabia até a cor daquele cabelinho bem escondidinho desse meu aluno, né? Que ele foi meu aluno, depois ele se tornou meu paciente. E até hoje a gente tem um vínculo muito positivo. Então nasceu esse amor azul, essa paixão. Eu conseguia perceber, sentir tudo aquilo que nem a família conseguia. Então, no plano educacional, quando a gente fala de educação, de aprendizagem mesmo, eu tomava conta de tudo, porque eu conseguia sentir aquela coisa assim inexplicável, que muito mais do que o trabalho passava para amor mesmo, né? Já tinha uma identificação ali de carinho, de afeto, de respeito. Só para complementar, Amanda, mais de 20 anos somente no processo de leitura e escrita de alfabetização. Olha que legal. E nós vamos falar hoje sobre a questão de adaptação de tarefas. Nós vamos entrar nisso. Porque nessa época de pandemia, o que está acontecendo, assim, que eu vejo com a maioria das mães? As professoras de apoio foram afastadas, né, por questões da escola, financeira. As nossas tarefas não estão vindo adaptadas. Então, a gente sabe que no mundo real, no mundo ideal é uma coisa. Mas no mundo real ele está acontecendo totalmente diferente. Então vamos começar bem do comecinho. Vamos começar falando sobre o que é o PEI. E depois a gente entra na questão das tarefas. O que é PEI, Ligiane? Então, PEI, Plano de Educação Individual. Então vamos pensar. A escola, por exemplo, a criança entra hoje na escola. A escola tem um plano para aquela turminha. Um plano que vai abarcar ali toda a turma, todos os indivíduos naquele espaço. Essa criança que tem um brilho diferente, que tem uma dificuldade, que apresenta uma dificuldade, ela tem a necessidade de um plano diferenciado, que seja um plano de educação, de conteúdo formal individual. Então eu posso pegar, tem o Joãozinho, tem o Betinho e o Marquinhos na sala, e vou fazer um plano só e executar com essas 3 crianças? Não. Cada criança tem a sua particularidade. Então, essa criança deve ser avaliada, observada e, a partir daí, desenvolver atividades que sejam eficazes para as dificuldades de cada criança. E lembrando, o PEI precisa ser anotado tudo. Eu até brinco muito com algumas famílias. Arruma um caderninho 10 matérias e vamos lá, ó. Hoje o Joãozinho tá assim, assim, assim. Apresentou tais comportamentos assim, teve esquiva em tal atividade assim, assim, assim. Por quê? Essa criança, ela vai mudar de ano, ela vai acompanhar a turma. E aí, a próxima professora precisa ser apresentado para essa nova professora o que ele adquiriu de conhecimento, o que precisa avançar, o que não foi possível apresentar.
Então, a gente precisa ter um acompanhamento desde o início ali registrado. Viviane, eu acho muito interessante isso que você está pontuando, né? Que quando a gente pensa nesse plano de ensino individualizado, a gente precisa entender que isso era o ideal para todas as crianças, tenham elas ou não alguma necessidade especial. Né? Interessante. Então, se a gente for pensar no ideal, numa escola que seria o sonho realmente de todas as crianças, é realmente isso, né? Porque eu costumo dizer que não tem aquela criança que não é capaz de aprender, mas tem aquela criança que a forma como foi ensinado não acessou, né? Então, aquela criança que não foi acessada. Então, isso seria o ideal. Mas quando a gente pensa num plano real, nem mesmo as nossas crianças com diagnóstico, né, de, por exemplo, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, elas normalmente encontram um plano adaptado para elas, né? E ainda, infelizmente, é o comentário de muitas escolas de se eu faço muita adaptação, eu não estou fazendo inclusão. Ele está vindo para cá para fazer algo totalmente diferente da turma, né? Só que o que a gente precisa entender é que fazer algo de diferente é sim um processo de inclusão, né? A gente precisa sim reconhecer as diferenças individuais da nossa criança e, a partir daí, criar estratégias e condutas que irão potencializar o seu processo de aprendizado. Sim. E quem é responsável por fazer esse PEI, gente? Então, vamos falar do ideal? O ideal seria escola. Quando se trata do PEI, de aprendizagem. Então, a gente está falando aqui de escola, o beabá, 1, 2, 3, enfim, a gente está falando de aprendizagem. Quem seria a pessoa ideal para fazer? A escola, ou seja, a professora. Nem a monitora não seria o ideal, certo? A professora iria desenvolver atividades a partir de uma avaliação feita. Essa avaliação, vale lembrar que ela é interessantíssima ser feita por uma equipe multi, viu? Todo mundo colocando ali o seu pitaco mesmo. Porque juntos a gente chega num consenso do que essa criança é capaz de oferecer, de aprender, enfim. E a partir dali, a professora desenvolve as atividades. E a monitora, o AT, não sei qual nome aí que cada escola, né, utiliza, ela vai executar. E nesse momento de execução, ainda há uma necessidade de o quê? Uma adaptação. Porque no momento que você está criando... Agora vamos falar no real quem faz. No real, quem faz? Psicólogo, psicopedagogo. Realmente, nós estamos fazendo... Por qual motivo, Maria Paula? Olha só. A gente vê aquela criança tendo um comportamento desorganizado, vê aquela criança tendo esquiva, e a gente oferece para a escola a forma que essa criança pode executar, que essa criança pode mostrar o que ela sabe. E com comportamento legal, sem esquiva. Então, a gente oferece com a intenção que a escola pegue esse papel, né? Mas, muitas vezes, a escola nem se acha... Ela tem dificuldade mesmo, por falta de conhecimento, de que falta um pouco de conhecimento mesmo. Tem professores, vale lembrar que tem professores que têm uma busca imensa. Já outros têm medo de encarar o novo, né? Encarar o diferente, né? E quando a gente olha também com o olhinho do coração, não falha, não dá errado, dá certo no final. Sim, é isso mesmo. Gente, e assim, as aulas estão voltando agora, né? Já semana que vem, já estamos com todo esse processo voltando de aulas online. E como a gente já estava falando, no mundo real, as tarefas não estão vindo adaptadas. Ligiane, eu recebo uma tarefa, a tarefa não está nada adaptada. Eu, como mãe, como
família, como pai, o que eu faço? Dá estratégias pra gente dar uma luz. Então, olha só. Nesse momento, os papéis eles estão invertidos, né? Por uma causa maior, uma causa nobre, enfim. E aí a família recebe o material. Poxa, meu filho tem uma limitação motora. E agora? Tem que escrever a palavra, copiar a palavra. Se a criança não tem ainda destreza, não tem ainda a grafia, o que eu posso fazer? Eu vou pensar em recursos para que essa criança execute essa atividade. Então, eu tenho que realmente conhecer as facilidades e as dificuldades do meu filho, certo? E aí, essa criança, voltando à criança que está com dificuldade de escrita, precisa copiar o nome, não consegue, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer massinha para que ela... Aí já vai unir o útil ao agradável. Coordenação motora, já vai ali oferecer essa massinha. A gente pode pegar carimbo mesmo de letras. E tem que copiar, a criança vai carimbar. Ela vai fazer pareamento de letras na massinha. Abre a massinha na mesa e a criança, vai bater o carimbo. Ela vai estar copiando do jeito dela. Não, mas a professora quer que registra. Ótimo! Mamãe, vamos pegar uma revista, vamos recortar letras. E essa criança vai colar as letrinhas, formando a palavra. Tia, ela consegue escrever, mas a linha, ela tem dificuldade. Gente, vamos aumentar o espaçamento, mudar a fonte dessa letra antes de imprimir o material. A mãe percebeu, essa criança só consegue ler com caixa alta. Então, vamos aumentar a fonte, seleciona tudo, vamos colocar caixa alta para facilitar. Você vai ver que essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor, né? E sem esquiva, ela vai ter vontade, ela vai ter interesse em fazer. É interessante a gente pensar também na questão emocional, né? Porque as famílias, elas estão ficando desestabilizadas com essas tarefas que chegam desadaptadas. Elas começam a ter um contato real com a dificuldade acadêmica da criança, né, de pensar, poxa, o meu filho deveria estar fazendo isso e ele não está fazendo, né? Então, o meu conselho a vocês, porque o que eu tô vendo é muitas famílias desistirem da questão escolar, né? Então, simplesmente falam, bom, não vou mais fazer nada relacionado à escola, né? E o meu conselho a vocês, pais, é o seguinte: primeiro, tente um contato com essa professora. Veja com essa professora o que é mais do que a tarefa, mas veja o que é o conteúdo programado para o ano dessa criança. Qual que é a habilidade que se espera para a criança nessa idade? Né? O que ele precisa terminar o ano sabendo? Junto com a sua equipe de terapia, você tenta alinhar e tenta encaixar isso para isso ser trabalhado nas terapias. Né? Então, às vezes, uma criança que não está fazendo uma psicopedagogia, nesse momento é aconselhado que ela faça, né? Para você ir tentando adequar da melhor forma possível. E lembre, pessoal, o acadêmico nós vamos correr atrás. A gente não pode sobrecarregar a criança e gerar aí um trauma emocional, né? Nem na criança e nem na família. Criança superlotada, criança nervosa, criança irritada, criança com excesso de choro, não aprende, tá? A gente precisa ter um equilíbrio emocional para que a porta do aprendizado esteja aberta. Eu tenho até feito mais ou menos isso mesmo que você falou, Maria Paula. Eu tenho usado as tarefas do Lucas como um norte. Então, eu olho a tarefa dele e falo, eles estão ensinando a contar, estão ensinando a escrever, estão ensinando a E, I, O, U. E aí, eu faço do meu jeito atividades onde o Lucas vai aprender isso, mas muitas vezes eu não faço a tarefa que a professora manda, né? Porque às vezes ali não tá um jeito legal que o Lucas vai gostar, mas eu pego aquilo ali para eu saber o que tá sendo ensinado, e aí eu vou pelo rumo que eu sei que o Lucas vai dar bom resultado. Isso, e a gente já tá até dentro do mundo real quem tá fazendo a adaptação do material nesse momento, né? Sim. Gente, isso é um assunto que, assim, é igual vocês falaram, aflige muito a gente pais, porque a gente tem um contato direto. Por exemplo, quando eu vi a apostila do Lucas, eu falei, nossa,
Então, a gente assusta um pouco, porque às vezes a gente não tem contato com esse material que fica na escola. Então, eu acho que esse Fala Gigi vai trazer muita paz para muita família, né? De saber, de dar pelo menos uma orientação do que nós devemos fazer. É um assunto que eu acho que rende muito, mas nós vamos ter que finalizar por aqui, né? E assim eu despeço, gente. Ó. Obrigada, Eligiane, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Chamaremos mais vezes. Viram isso mesmo. Estamos juntas. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, que a Eligiane e eu vamos respondendo para vocês, tá bom? Sim, pode sim. Então Tá é bom. isso, gente. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, pessoal.